Olá, bom dia para você. Nas próximas semanas, as empresas, shopping centers e agências de emprego começam o recrutamento para as vagas de trabalho temporário no final do ano. Em geral, os cargos exigem do candidato o segundo grau completo, simpatia e facilidade de comunicação para trabalhar em equipe. Boa parte das vagas é preenchida por estudantes e candidatos com faixa etária entre 18 e 45 anos. Muitos contratados não têm experiência no mercado de trabalho, mas começar como temporário pode ser o caminho para conseguir um emprego fixo. O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre direitos trabalhista e previdenciário. O programa também está sendo transmitido pela Rádio Cultura Brasil, 1200 AM. Sintonize também pelo site culturabrasil.com.br. E você pode participar enviando suas perguntas pela nossa página no Facebook ou pelo portal de conteúdo da cultura, o cemais.com.br/pronto atendimento. Para conversar com a gente sobre este tema, está aqui a advogada Marta Geller. Bom dia, Marta. Obrigada por voltar. Bom dia, obrigada pelo convite. Agradecemos muito. Até o final do ano, o comércio deve abrir mais de 120 mil vagas de trabalho temporário. E apesar do mercado varejista esperar um crescimento menor este ano, o trabalho ocasional sempre pode ser a chance de garantir o primeiro emprego. Passar o dia assim, sem parar um minuto, era o que Kelly mais queria. Depois de 2 anos sem trabalho, ela conseguiu um emprego temporário como vendedora. Nunca trabalhei com venda, primeira vez, faz só uma semana que eu estou trabalhando, estou gostando. O trabalho temporário, muitas vezes, é a oportunidade para se estabelecer no mercado. E no comércio, não há época melhor para tentar uma vaga do que agora, quando as lojas já começam a reforçar o quadro de funcionários para as vendas de fim de ano. Mas projeções feitas por entidades do setor mostram que em 2013, o ritmo de contratações deve ser bem mais modesto que nos últimos anos. Pesquisa da Confederação Nacional do Comércio estima que até dezembro o setor vai abrir 123 mil vagas temporárias em todo o país, um aumento de 1,8% em relação ao ano passado, mas bem abaixo do crescimento registrado em 2012, que foi de 3,8%. Para este economista, o contexto econômico ainda pode trazer mais prejuízos para o nível de emprego. O emprego, infelizmente, ele será prejudicado um pouco no final desse ano e começo de 2014, principalmente. Nem todos os setores do comércio devem ser afetados da mesma forma. O de eletrônicos, muito influenciado pelo dólar, deve pisar mais forte no freio. Já vestuário e calçados, tradicionalmente os que mais contratam temporários, devem ter melhor desempenho. E para aqueles que veem no trabalho temporário o passaporte para uma vaga definitiva, algumas dicas podem ajudar. Simpatia, alegria no trabalho e atendimento bom, bons atendimentos. Marta, o telespectador, o ouvinte que nos acompanha agora, o que ele tem que ficar atento na hora de buscar um emprego temporário agora para o final do ano? O meu primeiro emprego foi um emprego temporário assim, de Natal. Mesmo? É mesmo. Que bom. Então, na verdade, o que acontece? As pessoas, elas têm que ter a carteira de trabalho, o contrato de trabalho, ele tem que ser anotado na carteira de trabalho, mesmo que seja temporário. Esse contrato temporário, ele pode durar até, no máximo, 3 meses e pode ser prorrogado por mais 3 meses, que na verdade eles colocam em número de dias, 90 dias, ele pode ser prorrogado até 6 meses, né? Então, você pode ser contratado temporariamente até por 1 mês, 2, 3, essa prorrogação limite é de 6 meses. Existe a prática de você ter empresas que só fazem esse tipo de prestação de mão de obra. Então, elas são empresas que se constituem para pegar essas pessoas, para incluí-las nas empresas que estão precisando do trabalho temporário. O trabalho temporário, Madi, ele só pode ser prestado na zona urbana, na zona rural não. Sim. E a necessidade dessas empresas se cadastrarem no Ministério do Trabalho e Emprego para que elas possam tomar essa mão de obra temporariamente, tá? Existe, inclusive, decisão, não está na lei, essa lei do trabalho temporário é muito antiga, ela é de 1974. Portanto, anterior à Constituição Federal. Sim. A Constituição Federal, em 88, ela ampliou os direitos dos trabalhadores. E, claro, não pode haver distinção entre as pessoas. Portanto, essas pessoas que vão trabalhar nessa condição para atender uma demanda, no caso aí, sazonal, que é de fim de ano, de Natal,
elas têm os direitos que as pessoas, outras pessoas têm, só que um pouco restringidos se ficar, porque é um contrato a termo, né? Então, por exemplo, se ela ficar gestante durante o contrato de trabalho temporário, aí o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, a última palavra em direito do trabalho, já sumulou a questão, que é o seguinte: essas pessoas que ficarem gestantes durante esse contrato temporário vão ter o direito, elas ficam estáveis, quer dizer, elas não podem ser mandadas embora no período da data da gestação, né, de que ficaram sabendo que estavam grávidas, até 5 meses após o parto, né? Da mesma forma, as pessoas que se acidentarem durante essa prestação de trabalho temporário. Então, ela foi contratada ali por 45 dias para substituir uma outra pessoa, vamos supor, e aí ela sofreu um acidente de trabalho. A mesma forma, no caso dela, ela vai se afastar, vai ser tratada no SUS ou no convênio médico que ela possuir, vai receber o benefício previdenciário devido e quando ela retornar, ela ainda tem a estabilidade no retorno ao trabalho pelo acidente de trabalho. Olha só, o Álvaro Plissa é de Osasco, ele tem uma pergunta aqui que é importante para muita gente. Ele diz: eu ganho por dia trabalhado R$ 22,00. Se eu trabalhar no feriado, como eu devo receber da empresa? Como é feito o cálculo dessas horas extras? Boa pergunta dele, é uma dúvida que as pessoas têm. Na verdade, como é que você tem que fazer? Numa jornada normal de 8 horas, né, você tem 44... A jornada de trabalho de um trabalhador, a maioria das jornadas é de 44 horas semanais. Então, como você faz o cálculo? Você pega o valor do seu salário, divide por 220, que são as horas normais da jornada de trabalho durante o mês. Aí você vai ter um resultado. Esse resultado é o valor da sua hora de trabalho normal. Aí como é que eu faço para calcular a minha hora extra? Eu pego esse valor obtido, né, da divisão entre o valor do salário por 220. Esse 220 são as horas em 8 horas diárias? 8 horas, não. 8 horas diárias, 44 semanais. Ah, tá. Aí vão dar 220 no mês. Então você pega a sua remuneração, divide pelos 220, vai obter um valor. Esse valor obtido é o valor da hora normal de trabalho. Você quer saber qual o valor da hora extra, né, que é aquela feita fora da jornada normal. Então, você pega esse 50% desse valor que você obteve e ainda soma com o valor da hora normal. Aí você tem um resultado que é o valor da hora de trabalho acrescido de 50% que é a hora extra. A Luciana Almeida mandou um e-mail, ela diz: eu pedi demissão, até hoje não fizeram minha homologação. Eu saí da empresa em outubro de 2012. Depositaram uma quantia em dinheiro na minha conta, não sei se está certo. Também não pagaram a participação de lucro. Quais são os meus direitos, Marta? Nossa, então, na verdade, Madi, quando a pessoa tem mais de 1 ano de trabalho registrado na carteira, ela tem direito de ter essa homologação feita perante o sindicato da categoria dela. Se isso não aconteceu, ou é porque ela tem menos do que 12 meses de carteira registrada, aí ela tem direito, sim, à rescisão, a receber o termo de rescisão do contrato de trabalho assinado pela empresa, porque sem esse documento ela não consegue dar entrada em seguro-desemprego, e o seguro-desemprego ele pode ser somado aos outros períodos anteriores para fins de obtenção do seguro-desemprego perante a Caixa Econômica Federal. Ela tem o direito, porque ela também vai levantar o fundo de garantia depositado naquele período. Então, o termo de rescisão de contrato de trabalho é um documento obrigatório que tem que ser entregue pelo empregador. Se não for entregue, aí o empregador vai estar sujeito a multa, enfim, fora os direitos rescisórios que ela tem direito. E a participação nos lucros, ela está prevista em convenção coletiva de trabalho. Então, o que ela deve fazer? Ela deve procurar um profissional habilitado para verificar quais são os direitos e entrar com uma ação trabalhista pedindo todas essas multas. Inclusive, ela deve, se ela, por exemplo, ela tem direito ao PPP também, que é aquele documento que é útil quando você vai pedir tempo especial de trabalho, por exemplo, e para também garantir que todas as regras de segurança e medicina do trabalho estão sendo observadas por esse empregador. Olha, de Pirassununga vem a pergunta da Luciene Mendes, ela diz: eu estou com tendinopatia escapular supraespinhal. Queria saber se dá direito à aposentadoria. Eu vou fazer uma cirurgia, o médico do INSS me deu alta, mesmo com o resultado do ultrassom. Eu recorri com um advogado, mas já há 1 mês eu estou sem receber. Enquanto eu estiver esperando, isso é normal, ficar sem pagamento? Enquanto eu estiver esperando a perícia? Não, não é normal. Muitas vezes essa doença ela tem um nexo de causalidade, ou seja, ela tem um nexo, ela é relativa à atividade profissional que esse trabalhador desenvolvia
quando prestava serviço para o empregador. Então, tem que verificar se isso não ocorreu no caso dela, se não é uma doença do trabalho, e ela caberia aí a reintegração no trabalho, ou se ela foi demitida, ela não fala isso para a gente, até para fazer com que esse empregador pague esse período que ela ficou afastada, né? Se ela, por um acaso, não se desvinculou do emprego, ela recebeu o auxílio-doença, se afastou do trabalho, e aí o INSS pagou por um período, deu alta, ela ingressou na justiça e também não se apresentou mais para o empregador. Então, ela corre o risco de o empregador entender que ela abandonou o emprego, porque se ela perder essa ação na justiça, como vai ficar a situação dela, Madi? Então, tudo isso tem que ser analisado junto com o advogado que está acompanhando o caso, que é a pessoa para quem ela confiou esse processo, e o advogado, provavelmente, com certeza, vai orientá-la nesse sentido, de estar buscando também esses direitos trabalhistas perante o empregador. De Maceió, o senhor Eliezer Lira, que tem 78 anos, ele mandou a seguinte mensagem. Então, ele dá exemplo, né? Então, assim, no caso de um homem, ele, trabalhador rural, aposentado, faleceu em junho de 2013, esse senhor. Ela, trabalhadora rural, aposentada. Eles casados apenas na igreja há mais de 50 anos, tiveram 10 filhos, todos registrados em nome de ambos. A pergunta dele, ela tem direito à pensão por morte? Então, na verdade, Madi, tem que ver a natureza jurídica desse benefício que ela está recebendo. E que ele recebia, na verdade, quando ele faleceu. Então, por exemplo, se ele recebia um benefício assistencial do LOAS, que é o benefício pago de um salário mínimo, para as pessoas de baixa renda e que não tem relação com o trabalho que ele desenvolvia na área rural, aí ele não é uma aposentadoria, né? Ele é um benefício assistencial. O benefício assistencial, ele tem essa característica de não gerar uma pensão por morte. Agora, se ele tinha a aposentadoria do trabalhador rural, essa sim, ela gera o direito à pensão por morte. Então, tem que verificar primeiro qual é o benefício que ele recebia antes do falecimento. Se o benefício que ele recebia antes do falecimento é o benefício de aposentadoria do trabalhador rural, aí sim ela tem direito à pensão, não há distinção entre as pessoas. Então, ela vai receber a pensão por morte. Agora, se era um benefício assistencial, ele não gera mesmo direito à pensão. O Paulo Camargo diz, quando não conseguimos a assinatura do dono da empresa ou responsável por motivo de falência no PPP para aposentadoria especial, o que devemos fazer? Na verdade, a primeira coisa que deve ser feita, Madi, é se dirigir ao fórum da cidade, verificar onde corre esse processo de falência, porque o processo de falência, ele é um processo judicial. Então, houve primeiro uma tentativa de liquidação de salvar essa empresa, e aí não havendo possibilidade, há então a liquidação e a falência. E aí, nesse ato, o juiz, quando decreta a falência dessa empresa, ele então nomeia um administrador, que é o chamado síndico da massa falida. E esse síndico é a pessoa que fica responsável por guardar os livros, os documentos da empresa, os laudos de ambiente de trabalho. Então, é ele que vai assinar esse documento. As pessoas reclamam mesmo, o número de perguntas relacionadas a esse tipo de situação é grande, porque elas não conseguem contato com o síndico. Elas vão ao fórum, pegam lá, eles fornecem o telefone e o endereço do síndico. Quando a pessoa consegue falar, agora não é mais, não sou mais, o juiz nomeou outra pessoa. Sim. Então, é uma corrida, assim, às vezes desgastante, mas as pessoas não devem deixar passar muito tempo. Conseguir, é um direito seu, se você não está conseguindo localizar o síndico, aí você tem que comunicar o juiz da vara para ver como que você vai fazer para conseguir esse documento. Mas a pessoa que você tem que procurar é o síndico da massa falida. Outros documentos também são suficientes para a prova do vínculo, como, por exemplo, extratos da Caixa Econômica Federal, né, onde você tem o fundo de garantia depositado. Esse documento ele tem que ser aceito pelo INSS também. Olha, a Viviana Coelho, ela fala do tema de abertura do nosso programa, que é o trabalho temporário. Ela diz, eu trabalhei durante 3 meses como temporária, prorrogaram para mais 3 meses, no total 6 meses. Após esse tempo, me dispensaram. Eu já estava há uns 5 anos desempregada. Acho injusto não ter direito ao seguro-desemprego. Por que os temporários não têm esse direito, Marta? Na verdade, os temporários, para ter esse direito, ela tem que ter um período maior de vínculo. Se ela tivesse outros períodos anteriores, Madi, ela somaria
os períodos para fim de receber o seguro-desemprego. Então, não é que os temporários não vão ter esse direito, eles terão esse direito se, na soma dos tempos, durante o período exigido pela Caixa Econômica Federal, ele computar o tempo mínimo. Então, se tiver só os 6 meses, ela não vai mesmo conseguir durante um ano, ela só teve 6 meses, aí ela não preenche os requisitos para obter o seguro-desemprego. Mas isso não significa que o temporário vai ser discriminado e vai ser negado a ele esse direito se ele preencher os requisitos legais. Olha, uma pergunta aqui, não me lembro de ter tocado nesse assunto antes com você. O Ismael Souza é de Santo André, ele diz, eu recebi R$12 mil de um processo trabalhista. Eu estou afastado há 4 anos devido a tratamento de câncer, porém em julho do ano que vem, os médicos do INSS me pediram para que eu leve os meus documentos para a minha aposentadoria. Gostaria de saber se desses 12 mil que eu recebi, serão descontados valores para o INSS. Como será feito esse cálculo? Não, o valor que ele recebeu durante o período que ele teve afastado, tratando o câncer, ele é devido como auxílio-doença, né? Então, ele recebeu legitimamente, isso não vai ser descontado. O que vai acontecer, Mádia, é que a partir do momento em que ele vai se aposentar por invalidez, ele vai ter um aumento no valor do benefício, porque o benefício do auxílio-doença, ele é 91% daquela média que a gente já explicou aqui, de 80% dos melhores salários de contribuição dele de julho de 94 até agora. Então, quando ele obtiver o benefício da invalidez, vai haver esse acréscimo para 100%, e se ele obteve esse benefício por uma decisão judicial, aí sim é pertinente a pergunta dele se vão ser descontados os valores que ele recebeu a título do auxílio-doença. Porque muitas vezes o juiz fixou uma data como invalidez e nesse período ele já recebeu um outro benefício inferior. Então aí sim vai ser computado o valor da invalidez descontado o auxílio-doença. Mas em regra isso, quando administrativamente você consegue o benefício, simplesmente na data em que cessa um vai ser pago o outro com um acréscimo que é o valor de 100%. Vanusa Bernardino diz, meu marido tem 22 anos de trabalho em posto de gasolina. Quanto tempo falta para ele se aposentar? Então, a pessoa que sim, é bem insalubre, ele tem contato, ele inala aquela gasolina, o diesel, enfim. Ele também, na hora de estar manipulando aquelas bombas, enchendo o tanque, ou trocando óleo, enfim, tudo que ele faz ali, ele tem contato com esses agentes químicos e esses agentes fazem mal para a saúde, são prejudiciais. Então, com 25 anos ininterruptos nessa função, ele já pode pleitear a aposentadoria especial, mas ele vai precisar do PPP e do laudo de ambiente do trabalho, o empregador vai ter que fornecer para ele. Então, mais 3 anos, ele já pode pleitear o benefício, se não conseguir na via administrativa, vai partir para a via judicial, porque a Justiça já pacificou o entendimento de que desde que fique comprovado a exposição a esses agentes físicos, químicos ou biológicos, no caso químicos, ele tem direito sim à aposentadoria especial após 25 anos de trabalho. Muito bem, agora a gente vai para o interior do estado de São Paulo. Imagens da TV Barretos. Mais uma dúvida sobre Previdência. Meu nome é Zuleika, eu gostaria de saber se quem é dona de casa pode contribuir com um valor maior para se aposentar com mais de um salário mínimo. Então, Marta? Pode sim, mas aí a alíquota também vai ser a alíquota normal de 20%. Então, a dona de casa ela é inscrita na Previdência Social como contribuinte facultativo. Por que é facultativo? Porque ele não é um contribuinte obrigatório que não recebe uma remuneração proveniente do seu trabalho. Então, ela pode sim, como a facultativa, contribuir até o teto da Previdência Social, R$ 4.100, e 20% sobre esse valor, portanto. Aí, se ela estiver disposta e tiver condições de estar pagando 20% sobre o valor entre o mínimo, 678, até o teto, ela pode escolher um valor, um patamar, fazer uma projeção para melhorar o benefício e não receber só o salário mínimo quando ela vier a pedir a aposentadoria dela. Vamos fazer um rápido intervalo? Com certeza. Tomar um pouquinho de água, daqui a pouco a gente volta, viu? Continue aí enviando suas dúvidas, a gente volta daqui a pouquinho, até já. Nós estamos de volta com o Pronto Atendimento, o tema de hoje, direitos trabalhista e previdenciário. Quem está tirando suas dúvidas é a advogada Marta Geller. Marta, a Elaine Cruz mandou um e-mail, ela diz, eu gostaria de saber se visão monocular é considerada deficiência em âmbito nacional.
A minha mãe é monocular de nascença, tem 55 anos e 15 anos pagos ao INSS. Ela poderá se aposentar antecipadamente com a nova lei especial para deficientes? Pois é, Madi, a nova lei para deficientes ela já está em vigor. Ela diminui em tempo e em idade as exigências de carência e idade para a obtenção de benefícios por aposentadoria. Inclusive, aí no caso, para ela ser considerada deficiente nos termos da lei e poder obter essa aposentadoria antecipada, ela vai ter que passar por uma perícia médica. Isso ainda não está regulamentado, muito embora já seja lei. Portanto, ela está no nosso ordenamento jurídico a previsão desse tipo de benefício. Então, ela tem direito de requerer esse tipo de benefício no INSS e o INSS tem a obrigação de marcar uma perícia para ela, para que ela, então, possa ser atestada a condição e verificar se isso é ou não considerado, se ela preenche ou não os requisitos legais para poder obter esse tipo de benefício. Caso contrário, o que resta para ela seria a aposentadoria por invalidez. Algumas atividades, elas não podem mais ser desenvolvidas em função da perda de um dos olhos, né? No entanto, outras podem ser desenvolvidas. Então, pode ser que o INSS recomende a ela uma reabilitação profissional, desde que isso seja possível, ou seja, se ela tem a capacidade intelectual para aprender uma outra função nessa altura da vida, né? E aí obter uma renda proveniente do trabalho dela, que não seja a aposentadoria. Caso contrário, então eu entendo que é devido o benefício de aposentadoria por invalidez e ele é de 100%, não vai haver prejuízo para ela. Olha, a Odila é de Registro, ela mandou um e-mail. Ela fala, eu era merendeira, eu sofri um acidente. Ela foi erguer um saco de lixo, sofri um acidente. Não foi feito o CAT. E por esse acidente eu fui aposentada. Aposentadoria não por acidente. Tem como reverter a aposentadoria? A quem recorrer? A minha Seguridade é municipal. Ela não falou quando foi isso, né? Não falou. Então, a Seguridade Municipal, a importância dela caracterizar esse acidente de trabalho é exatamente se ela está num regime próprio, que esse benefício não é pago pelo INSS, sim pelo regime próprio municipal a que ela estava vinculada, aí sim ela tem interesse em fazer com que esse nexo, essa vinculação seja feita. Por quê, Madi? Porque aí a aposentadoria é paga integralmente. No serviço público, a aposentadoria por invalidez ela é proporcional ao trabalho prestado no serviço público. Só é integral no caso de acidente de trabalho, doença por trabalho ou de doenças graves arroladas numa lei específica. E aí você tem nominalmente o nome das doenças. Ela não fala qual que é a doença dela, ela não falou. Mas, de qualquer forma... Ela sofreu um acidente, né? Um acidente de trabalho. Em caso de acidente de trabalho, então, é 100% mesmo. Então, nesse caso, como não houve a CAT, ela tem interesse, ela tem que entrar com uma ação judicial para provar que o acidente de trabalho aconteceu e que não foi não foi feita a comunicação do acidente de trabalho e que ela tem direito a 100%. Olha só, o José Antônio, que é de Santo André, diz que trabalha numa empresa que não está depositando o INSS e o Fundo de Garantia. Existe uma forma de forçar essa empresa a regularizar essa situação sem processo trabalhista? Existe, sim. Na verdade, ele deve ter ido à Caixa Econômica Federal, pediu o extrato e verificou que isso não está sendo feito. Hoje em dia, Madi, existe um documento que chama GFIP, que é um documento eletrônico que o empregador tem que emitir junto com a RAIS, que é a relação de funcionários que ele tem, e a declaração de que os valores estão sendo efetuados, os pagamentos estão sendo efetuados mensalmente. Então, na medida em que isso é feito eletronicamente, a Caixa já tem ciência de que ele não está pagando e a Caixa vai acionar judicialmente esse empregador para obrigá-lo a executando essas contribuições. Mas ele pode, se ele não quiser fazer nada administrativamente, ele pode fazer uma denúncia se a Caixa não está cobrando. Primeiro, pode ser que a Caixa já esteja acionando esse empregador e ele não tem conhecimento disso. Mas ele pode, sim, estar acionando, denunciando isso no Ministério do Trabalho e Emprego, e aí esse empregador também vai ser notificado para comprovar que está fazendo os recolhimentos. E, na verdade, é fácil comprovar que não está, porque como esse documento ele é eletrônico hoje, a própria Receita e a Caixa sabem que isso não está acontecendo, né? A prescrição aí é trintenária, o empregador tem 30 anos de prazo para poder estar pleiteando esses pagamentos.
Mas, geralmente, ele vai buscar isso antes, porque ele faz isso quando ele percebe que não vai receber o fundo de garantia quando ele é mandado embora, né? Então, ele é mandado embora por algum motivo. O empregado. O né? empregado. É. Desculpe, o empregado vai saber Eu achei que estranho, aqueles valores não estão sendo Parece que depositados quando ele vai... o telespectador, acho que foi, pelo que ele diz aqui, ele foi pedir a aposentadoria dele e daí descobriu isso, sabe? E a aposentadoria também, a pessoa que está trabalhando e se aposenta e continua trabalhando pelo mesmo empregador, mensalmente ele pode sacar os 8% que o empregador deposita para ele na conta vinculada de fundo de garantia. Então, é um momento também que ele pode descobrir que esses valores não estão sendo depositados. Ele pode fazer essa denúncia no Ministério do Trabalho e Emprego, no Ministério Público, que é do Trabalho, que é quem fiscaliza esse tipo de relação, e pode também, a via judicial está aberta para ele, em qualquer momento ele pode, desde que seja no prazo de 2 anos depois do término do contrato de trabalho, ele tem o prazo para entrar com a ação judicial, aí no prazo de 30 anos ele pode pleitear nesse prazo. Ele não pode passar 2 anos da data em que ele rescindiu o contrato, mas ele vai ter 30 anos para reclamar, porque o fundo de garantia, a decadência é de 30 anos. Verônica Santos mandou um e-mail. Ela diz: eu parei de trabalhar em setembro de 2011. Eu tinha carteira assinada. Eu estou grávida. Está previsto o parto para novembro deste ano. Gostaria de saber se eu tenho que pagar o carnê do INSS ou ainda eu estou no período de graça. Ela diz que tem 4 anos de contribuição. Quanto tempo uma pessoa fica segurada no INSS depois que é desligada da empresa? Conta a partir da demissão ou do fim do seguro-desemprego? Do fim do seguro-desemprego é que conta o período, começa a contar o período de graça. A última parcela do seguro-desemprego, então, no dia seguinte, você passa a contar o período de graça. No caso, ela tem 4 anos só de carteira assinada, então esse tempo é de 12 meses, Madi. Depois, a partir do 13º mês, ela deve, sim, para não perder a característica, né, de segurada da Previdência Social, para ter todos os riscos cobertos, doença, morte, invalidez, ela teria que passar a contribuir. E ela pode fazer isso como contribuinte facultativa se ela não estiver trabalhando, pagando mensalmente o carnê. Para encerrar, qual é o site mesmo da Previdência que as pessoas podem tirar dúvida, Marta? O site é o www.inss.gov.br. Muito simples, fácil e é bem fácil de navegar por ele também. Marta, muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Muita gente participou hoje. Olha, o Pronto Atendimento fica por aqui. Nesta quinta-feira, nós voltaremos às 8 em ponto. Nosso tema será Direito Imobiliário. Você já pode mandar suas dúvidas. A gente se encontra, hein? Bom dia, até amanhã.